Olá, bem-vindos de volta. Hoje eu vim aqui para dar 4 dicas de como entender as crises no autismo e como então prevenir, né? Lembrando que para a gente prevenir a crise no autismo, o fundamental é que a gente entenda o que causa a crise, né? Que é para a gente evitar esse tipo de situação. Algo que pode causar uma crise na pessoa com autismo é o ambiente ser muito estimulante, ter uma sobrecarga de informação. Isso tem a ver com a questão sensorial do autismo, né, que compromete algumas pessoas, não uma regra, né, mas compromete algumas pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Né? Isso a gente pode ver, por exemplo, na escola. Né? Na escola, a sala de aula, ela tem muitas informações nas paredes, né? Ela é visualmente muito estimulante. A questão do barulho também, dentro da própria sala ou fora da sala de aula também, né? Aquele barulho que vaza para dentro da sala de aula. Tem muita informação auditiva, tem muito estímulo auditivo, né? A questão da sobrecarga de informações também no sentido da gente dar uma instrução seguida de outra, seguida de outra, seguida de outra, ou então dar uma informação só, mas muito complexa, que vai exigir que a pessoa reparta ela em várias para ela cumprir o que a gente está pedindo. Então tudo isso pode ser uma fonte de crise para a pessoa com autismo. E aí a gente evitando esse tipo de situação, a gente está prevenindo a crise para ela. Um outro ponto, e que eu considero até o mais falado desses, né, que pode causar uma crise, é a mudança imprevisível na rotina daquela pessoa. Então, mudar o trajeto do carro porque aquela rua está fechada, né, ou então não ir para a escola por algo que aconteceu em cima da hora. Essas situações, elas são, como eu falei, né, imprevisíveis, mas o quanto a gente puder prever e conversar e antecipar o que está para acontecer, melhor para prevenir que isso gere uma crise. Um terceiro ponto que pode causar uma crise, que pode ser a origem de uma crise para a pessoa com autismo, tem a ver com uma das dificuldades da pessoa com autismo, que é em se comunicar. Então, imagine que a gente que fala português vá para o Japão e tente se comunicar lá sem saber japonês. Em algum momento, a gente no início vai rir, vai achar graça, porque nós somos, né, na nossa maioria, neurotípicos, mas mesmo assim, depois de um tempo, a gente vai começar a se irritar, vai começar a ter mais dificuldade em lidar bem com essa questão de comunicação. Então, para a pessoa com autismo, esse fato de não conseguir se fazer entender, não conseguir se expressar com clareza, também pode ser uma fonte de crise. E aí, para a gente tentar prevenir, a gente busca, primeiro, tentar entender, né, se aproximar, pedir para a pessoa falar devagar, se mostrar paciente em ouvir e esperar o tempo e a forma dela se comunicar. E o quarto e último ponto que eu trouxe aqui para esse vídeo tem um pouco a ver com o segundo que eu falei da mudança na rotina. Então, outro ponto que também pode causar crise na pessoa com autismo é uma intervenção inesperada. Exatamente por esse fator imprevisível, né, e do inesperado. Se a gente está estimulando que a criança coma, por exemplo, né, e por causa da pressa, ou enfim, por causa de outras questões, a gente resolve, nossa, a criança está demorando muito, vou lá eu mesmo dar a comida, pegar a colher e dar a comida na boca da criança. Isso para ela pode ser uma fonte de crise, né? Toda intervenção que é inesperada. Então, o que a gente pode tentar fazer para diminuir as crises geradas por isso é sempre antecipar o nosso comportamento. Oferecer ajuda antes de sair ajudando, né? Falar o que a gente está prestes a fazer para tentar diminuir esse risco de crise por causa desse fator. Bom, isso foram só alguns pontos, né? Existem muitas outras coisas, e lembrando que cada pessoa com autismo, antes de ter autismo, tem outras características, tem suas individualidades, suas subjetividades. Então, às vezes, o que gera crise em um pode não gerar no outro, ou então gera, mas com diferentes intensidades. Cada pessoa é única, independente de diagnóstico. Se ficou alguma outra dúvida, se quer sugerir algum outro assunto, só entrar em contato por direct ou no e-mail que fica aqui na descrição do vídeo e a gente continua conversando. Um beijo e até a próxima!